Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, seu Deus Cristo. Estamos hoje no 12º domingo do tempo comum, uma liturgia extraordinária. É uma liturgia na qual aparece aquele cuidado paterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai que dá bom conselho do Filho. Filho, cuidado. Filho, não entre por aí. Entre por tal caminho. Hoje a gente sente isso nas palavras dele. Mas é o cuidado do Pai que tem experiência. E ver que o Filho pode se desviar por muitos caminhos. Vamos pedir a graça de ouvir esse conselho que ele nos dá, de aproveitarmos bem tudo que a liturgia nos quer dizer e coloque sobre o altar todas as intenções que tem e por intercessão de Nossa Senhora da Serra entregues aqui no altar do nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Vamos começar pedindo perdão pelas nossas faltas. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e surgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos e irmãs, Tende, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Concedei-nos, Senhor, a vossa graça, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciei. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e despojar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se amará. Ao Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
mas o pecado não pode ser imputado quando não ama. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar. A nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, há tantas histórias de santos, uma história tão rica, tão variados. Por exemplo, Santa Teresinha, tão conhecida, tão querida por todos. A morte de Santa Teresinha, aos 24 anos, depois de uma tuberculose duríssima, sofridíssima, com todas as dificuldades, provações, tentações contra a fé. Imagina, Santa Teresinha teve a tentação. Ela escreve isso. Será que no meio do outro lado não tem nada? Era o que vinha na cabeça dela. Portanto, quando alguém é tentado contra a fé, fique tranquilo. Todo homem passa por tentação contra a fé. Isso é certíssimo. Como é que se vence uma tentação contra a fé? Desprezando. Não se discute com tentação contra a fé. A gente afasta quando afasta o mosquito. Às vezes volta várias vezes.
mas tente afastar com tranquilidade. Chega a hora da morte, depois de muito tempo de agonia, a morte que não vinha. Está deitado na cama, toca o sino, as religiosas têm esse costume, todas se juntavam para assistir à morte de alguma religiosa. Todas estão em torno. De repente ela não enxerga, puro osso, só fisionomia de um caboclo, uma coisa super misteriosa. Você abre os olhos, se levanta, tem uma espécie de escadas. E aí cai, está morta. Aí a Madre Superiora manda, toca os sinos e abre as portas. E aí quando ela se arrepiou, disse, isso é um símbolo do que Deus está fazendo no céu. Toquem os sinos e abram as portas, Teresa está chegando aqui. Depois de uma vida curta, 24 anos, uma vida bem curta. Mas que vida! O primeiro milagre dela era uma freira que não gostava nada dela. Percebe depois daquela morte, essa mulher é uma santa, eu briguei com uma santa. Se ajoelha aos pés dela, coloca a cabeça. Essa freira tinha um problema cerebral grave, que dava dores de cabeça terríveis, curada na mesma hora. Mas tem santos que morreram, como Santo Antônio morreu 106 anos. 4 vezes mais que Santa Teresinha, um pouco mais ainda. Tem santos que morreram de idade. Tem santos que morreram entre 2, São Pio V, século XVI, Papa. Ele tinha tantas dores, não se sabe bem na época o diagnóstico das doenças era muito atrasado, não sabe exatamente do que ele morreu. Ele tinha dores imensas, gemia de dor e delirava, ele perdia a consciência de tanta dor. E no delírio, olha o que ele dizia, duvido que algum de nós no delírio diria isso. No delírio, ele dizia, meu Deus, aumentai as minhas dores, mas dai-me mais força. Quem que pede para aumentar a dor? Morreu. Santos que morreram em martírio. Martírios crudelíssimos. Tem os 40 mártires de Alexandria, século VIII, mortos pelos árabes. Sabe quanto tempo durou o martírio deles? 7 anos. Por crueldade, iam torturando aos poucos. Neguem a fé. Todos leigos, não eram religiosos. Neguem a fé. Cortava, espancava, batia, tirava fome. Os 40 perseveraram. Mártir, Santo Antônio de Nagasaki, 4 anos de idade, morreu crucificado. Não negam minha fé. Olha, a história da igreja é riquíssima, mas tudo se resume numa palavra. Resume-se na palavra perseverança. Quando chegou a hora da morte, eles puderam dizer a Deus, completei a corrida, guardei a minha fé. Pronto, acabou a fase da prova. Acabou a parte mais difícil da vida, que é a vida na terra. Perseverar. É o que trata a liturgia de hoje. Por isso que Nosso Senhor vai dizer nesse Evangelho, não tenhas medo. 3 vezes ele repete, não tenhas medo. Ele acabou de eleger os discípulos dele, os 12. Está dando vários conselhos. Chega nesse trecho e diz, não tenhas medo dos homens. Não tenhas medo daqueles que podem matar o corpo. Por quê? Para que perseveremos, para que não desistamos. O que é perseverar? Perseverar é manter-se firme no bem até o fim. Todos nós conhecemos gente que não perseverou. Gente que estava andando bem, gente que tinha fé muito católica, ou de educação católica, mas em certo momento começou a receber graças e de repente estou num caminho tão mal, tão errado. E a pergunta é de gente gosto. Eu me lembro uma vez, isso foi de arrepiar. Uma jovem, devia ter 13 anos de idade. Um escândalo. Ela tinha ouvido falar que um padre tinha abandonado o sacerdócio. Uma coisa que infelizmente pode acontecer. O que acontece? Abandonou o sacerdócio. Essa menina se confessou. Depois da confissão, portanto, não é nada matéria de confissão, para ser que o padre vai falar de confissão. No final ela disse, Padre, posso fazer uma pergunta para o senhor? Disse, claro que sim. Ela disse assim, como é que o
se nem os padres perseveram. Nossa, o que a gente responde para uma menina dessas? O escândalo é o medo de não perseverar. Cada um de nós aqui. Eu vou perseverar. O diácono, os acólitos, todos esses aros estão cantando. Cada um de nós, eu estou celebrando a missa. Quantos anos nos faltam ainda? Nós vamos ter uma vida curta como a de Santa Teresinha? Alguns já passaram bastante de Santa Teresinha. Vamos ter uma vida longa como a de Santo Antônio, 106 anos. O que será? Isso não interessa. O que interessa é, vou perseverar ou não vou perseverar? Primeiro obstáculo para a perseverança é o medo. Por isso que nosso Senhor diz, não tenhas medo. Medo de morrer? Também. Mas não o principal. Nos 3 primeiros séculos da Igreja, logo no início do cristianismo, sabe quantos mártires houve no Império Romano? 11 milhões de mártires. O demônio quis acabar com a Igreja nascente com toda a força que ele podia. Ele armou aquela máquina do Império Romano, uma coisa que nunca mais foi igualada na história. Nenhum império do mundo igualou a força, o poder e a ordem do Império Romano. Não houve nada a igual. Pode ser que não tivesse as armas de hoje em dia, mas o domínio, tudo isso se voltou contra aquela igreja minúscula nascente. 11 milhões de mártires, está bem? Em 315 mais ou menos, quando a igreja é libertada, sabe quantos cristãos havia no Império Romano, depois dessa mortandade toda? 100 milhões. Portanto, mais perigoso nada. O martírio, quando a igreja católica é perseguida violentamente, por incrível que pareça, é aí que as pessoas criam fervor. O pior de tudo é o riso, é o ridículo. Napoleão dizia, aquele monstro, sobre muitos aspectos, ele dizia, eu tenho mais medo de um riso do que uma rajada de fuzil. E é mesmo. Alguém que diz para nós, você é católico? Você vai para a igreja? Olha a situação da igreja católica. Isso é coisa do passado. Você vai para a missa? Sobretudo, se a pessoa vai para a missa todo dia, fanático. Assiste missa todo dia, comunga todo dia, você reza o terço. Que ridículo, aproveita a vida. Isso é muito mais duro do que uma benção. E por isso que ele vai dizer, não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Temei aquele que pode jogar a nossa alma no inferno. Que Deus nos livre. A principal intenção que nós vamos colocar na missa hoje aqui é que todos nós, sem nenhuma exceção, inclusive os que estão aí fora, inclusive o guarda que está lá embaixo, vamos pedir que todos nós nos encontremos no céu. Mas para isso, que todos perseveremos. Outro obstáculo além do medo é o que vai dizer na primeira leitura. Eu ouvi as injúrias, etc. Todos os amigos observavam as minhas falhas. Amigos? Amizade, a má amizade. Quanta gente se perdeu por más amizades. Quantos jovens se perdem por má amizade? Recebem uma excelente educação em casa, vai para o colégio, vai para a universidade, as más amizades corrompem. Mas isso pode acontecer na idade madura também. Pode ser familiar, como diz o Salmo, que eu me tornei um estrangeiro entre os meus irmãos. Pode ser os parentes que fazem pressão. Pode acontecer isso, não é certeza para ninguém aqui. É o tipo de coisa que a gente está precisando provar. É tão evidente que se apalpa com as mãos. Perigo. Quantas vezes a gente nega um princípio para agradar o amigo? Você vai para a missa hoje, está no meio de uma diversão. Você vai mesmo? Não, eu fico aqui, não, hoje não. Perdeu. Perdeu a oportunidade de mostrar a Deus que ama verdadeiramente. Perdeu a oportunidade de ser grato a tudo que recebe. Porque para agradar o amigo. É uma liturgia extraordinária. Mas por que a gente tem vergonha? Porque nos falta fé. Se nós tivéssemos fé autêntica, nós sentiríamos tão seguros. Isso é o que nós vemos. Pode olhar as cores disso aqui, o estilo com que são feitas todas as igrejas dos árabes.
Os que já foram lá para Caieiros, os que já foram para Cotia, os que já foram para outros lugares do mundo, onde tem igrejas dos Araújos. Tudo é esplendoroso. Tudo é o contrário da vergonha, daquele vício chamado respeito humano, que é a vergonha de ter fé. O hábito dos Araújos é um hábito contra a vergonha, completamente uma bota, uma cruz do tamanho do corpo inteiro da pessoa. É para mostrar a esse mundo que a fé está viva como nunca. Nós herdamos isso do nosso fundador, nosso Deus. Ele veio muito aqui, hein? Grandes ideias que ele teve para a obra dele, ele teve nas meditações longas que ele fazia contemplando esse panorama sublime que nós temos aqui. Está bem, esse homem foi perseguido. O quanto um homem pode ser perseguido? Qual que é o prêmio de tudo isso? Uma obra que cresce, mas no fim da vida. Porque o que vale é o fim. O que vale não é o meio. Se o meio foi muito bom, mas o fim não foi bom, o que vale? Fim da vida dele. Ele teve um AVC, 2 de junho de 2010, aqui, no meio do café da manhã, quando ele estava levando um pão na boca, parou. AVC gravíssimo. Como estava longe de São Paulo, demorou para levá-lo 3 horas até o atendimento, aquilo foi piorando, uma cirurgia longa, paralisou todo o lado direito, a fala dele durante 14 anos. Mas quando a gente ouvia, quando a gente ia passando de cadeira de rodas, uma tal segurança, uma tal elevação, um olhar de fogo, de fé, constantemente se dando pelos outros. Os últimos meses da vida dele, já de cama, apagado completamente. Parecia que morreu a qualquer momento. Vários de nós tivemos a graça de visitá-lo várias vezes nesse período. Certo momento, nas vésperas da morte, no dia 1º de novembro, certo momento ele está no quarto deitado nos olhos, olhando para cima assim. Tinha 2, 3 pessoas ao lado dele. Aí olha para as pessoas assim, como que eles não estão vendo, e infelizmente não estavam vendo. Era só ele que estava vendo. Fazia assim. Isso aconteceu várias vezes. Numa calma, numa serenidade. Deus já estava mostrando para ele algo do prêmio de quem perseverou. Última palavra da vida dele, no dia 31 de outubro, Maria. Depois não falo mais. Aquela palavra que tinha sido a palavra da vida dele foi a última palavra antes de ele encontrar com Nosso Senhor. Perseverou, fechou os olhos. Cerimônia dele depois magnífica e a obra dele que se estende. Vamos implorar a Nossa Senhora. Vamos entregar-nos todos hoje e coloquem as pessoas que também têm uma alma no coração. Que todos perseveremos até o fim. Que nenhum de nós se perca. Mas para isso, enfrentar qualquer medo, qualquer respeito humano, qualquer vergonha em relação à minha fé, não abro mão. Que Nossa Senhora nos dê isso e que um dia possamos todos nos encontrar junto a ela por toda a eternidade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é puro e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade. Pois tendo recebido as primícias do Espírito, pela qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós os louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só. Santo, 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 homem do céu do céu, bendito seja eterno, glória a tua. Qui compassione volontaria et avere, facere plano, et gratias a Deus, crede, dedit per discipuli suis dicens. Accipite, et manufate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meo, quod pro vobis est. Simili modo ostrum ceamus. Accipiemus et accipit. Iterum gratias a Deus, debet discipulis suis dicens. Accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim carne sanguis meo, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis defendete introduzione peccatoria. Hoc facite in mea commemoratio.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Memoria seditur mortis et resurrectionis eius qui Domine parentis et caritatis sanctis offermus. Gratias agentes qui nos dignus auguste stare quam et ministra. Et subites in peccatum corporis et sanguis Christi participis. A Spiritus Sancto cum Regine Mundi. Recordare nomine Ecclesiae Tue et autorem diffusas. Utea in caritate perficias, una cum Papa nostro et Episcopo nostro, José Carlos et Universo. Memento axim frater nostro cum per resurrectionis dormieris, omniumque tua miseratione defunctorum et eos in minutus quiete. Omnium nostrum quasi nos miserere, cum beata Dei Genitrice Virgine Maria. Beato Iosef e Esposo, beatus Apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculum laborant, et pervetice veream esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per Filium Iesu Christum. Spiritus et in ipso et in ipso. Est tibi Deo Patri omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honore et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Obedientis a palavra do Salvador e formatis servilis in animo os anos de Estevão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de ter mas seja uma palavra seja salva.
Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Menos uma coisa. Os que desejarem colocar intenções para as Santas Missas podem fazê-las. Na entrada da capela temos ali nos papéis uma caixinha para colocar as intenções. Na entrada tem também alguns exemplares da revista Laudos do Evangelho, revista mensal de cultura e formação católica. Os que desejarem podem levar um exemplar para conhecer, e a própria revista indica como fazer a assinatura. E temos, para os que não conhecem ainda, a nossa lojinha de artigos religiosos na entrada do mosteiro. Tem terços, medalhas, escapulários. Podem, visitando, estarão ajudando aqui também na manutenção
realmente, como São Pedro de Alcântara, quando morreu, contemporâneo de Santa Teresa de Jesus, século XVI, ele apareceu para Santa Teresa e disse para ela só algumas palavras. Ele disse: Teresa, valeu a pena. Teresa, valeu a pena. Vale a pena qualquer sofrimento. Por que a gente chegar junto com ela, ver Nossa Senhora, meu Deus, todos os sofrimentos dessa terra são lá. Deus dá essa bênção com essa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Every trial I've ever faced, He is my
my constant, my safe place. When I'm broken and when I'm weak, He is my comfort and my peace. Oh, the deep, deep love of Jesus, how He kindly tends my soul. In my praise and in my failure, His arms are open wide. Oh, the deep, deep love that I know. Every valley and every hill, I found the love of Christ deeper still. In the toil and in the pain, there is a joy that still remains.